amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscamos a presença honrada dos benfeitores que em seu nome, Senhor, são por todos nós. Estes abnegados servidores da sua seara, que derramam sobre nós vibrações alviçareiras de um porvir de luzes, que alentam de esperança e paz os nossos corações desarvorados, que socorrem a nossa indigência espiritual em seu nome, Senhor. Que estes amigos espirituais possam nesse dia uma vez mais trazerem a luz da verdade ao entendimento de todos nós. Aqui estamos, Senhor, confiantes nas sábias leis que nos regem, para que em seu nome, Senhor, possamos aprender a servir. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, sob a tutela espiritual destes Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Neste item nós estamos vendo provas voluntárias. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, as provas, elas são necessidades evolutivas, sem as quais não daremos um passo em direção ao progresso. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações derivadas das provas têm por objetivo o bem do próximo, porque, é a caridade pelo sacrifício. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis sua carga às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Que Jesus nos pede. Vamos compreender que as bem-aventuranças quanto às provas não se farão sem a resignação. E a resignação é uma aceitação profunda e até seguida de uma gratidão por aquela dificuldade que estamos passando, porque sem essa dificuldade nós não chegaremos ao progresso. Vamos estacionar nas convenções do mundo, e essa convenção do mundo chegou num grau ponto em que estamos vendo uma comoção planetária, uma convulsão do planeta, para que nós possamos definitivamente acordar de vivermos tão somente pautados na filosofia do prazer das sensações. Nós estamos falando já há alguns dias sobre quais as temáticas, os temas da prova, porque a nossa intenção é que cada qual de nós saiba qual é a sua prova, porque não são muitas provas, nós temos um núcleo provacional e tudo o que acontece são derivações da mesma prova. É muito importante ficar claro isso. Então, o Livro dos Espíritos mostra que nós temos gêneros de provas. Ontem nós falamos de um gênero de prova de muita dor, que são os transtornos mentais, que é a loucura.
essa loucura velada que todos às vezes estamos vivendo e não categorizamos. Todas as vezes que o nosso pensamento está fora da verdade do Evangelho de Jesus, nós estamos alienados da verdade e, portanto, é um estado de loucura. Que vai desde esse estado de loucura de todo dia até os estados alienantes muito fortes, né? E resvalando para graves doenças mentais. Então, ontem nós falamos sobre isso, que isso é um gênero de prova. Hoje nós temos o autismo muito em vários espectros, nós temos as debilidades mentais, a síndrome de Down, nós temos o suicídio seguido da loucura. Então são esses gêneros de provas ligados aos tormentos mentais. E hoje nós vamos entrar num outro grupo chamado gênero de provas, que são as uniões de prova, relacionamentos de prova, mormente no casamento e com os filhos. Então esse é um gênero de prova que o espírito necessita passar, porque ele escolheu ao longo de várias encarnações que esta fosse a consequência dos seus atos. Eu queria muito clarear para nós que a escolha de prova eu não vou fazer no mundo espiritual dizendo eu prefiro essa do que aquela. A escolha de provas eu faço hoje no meu dia a dia. Em várias existências eu estou fazendo escolhas. Então, quando culmina num tormento do qual eu preciso me libertar, então eu vou arcar com a consequência dos meus atos para me curar do transtorno que eu criei para mim e que escolhi passar. É muito importante nós entendermos isso. Nós estamos todos os dias fazendo escolhas. A grande maioria delas não está pautada em nossa consciência, está pautada na nossa anterioridade. E isso vão gerar consequências. Quando as consequências nos chegam, são as provas, que são necessidades evolutivas de eu me ajustar com a lei. A prova tem essa finalidade, que é a mesma finalidade da reencarnação. Me ajustar com a lei ou reparar com a lei. Quando eu não tenho tantas necessidades de me ajustar com a lei, eu estou na reparação, individual lá em casa ou coletiva com todos. E também um outro objetivo da reencarnação, além do ajuste com a lei de Deus e a reparação, é a expansão das potencialidades divinas. É a expansão de habilidades, a multiplicação de talentos que me foram conferidas, né? Então, olha como é bem importante nós situarmos isso. Então, nós temos oportunidades, que são as provas. Esse gênero de prova, de uniões, Emmanuel traz aqui no livro da Esperança, que diz assim: não separe o homem o que Deus juntou. Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 6. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Então, se a nossa prova for uma união com determinada pessoa, é com ela que está a minha maior oportunidade de eu fazer os ajustes com a lei e expandir valores que eu não possuo. Isso é o que está no Evangelho. O que Emmanuel diz sobre isso? Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Então, uma coisa são os nossos desejos,
os nossos sonhos de uniões harmonizadas, de uniões ideais, que é um impulso natural do espírito e precisamos buscar sempre o bem e o melhor para nós. Porém, trazemos ainda na nossa vida doméstica vínculo das uniões menos agradáveis. E são nessas uniões que te compelem a frear os impulsos que foram repetidos numa fieira reencarnatória e hoje sufocam os seus mais belos sonhos. São escolhas. As provas são escolhidas voluntariamente assim. Eu voluntariamente desejo fazer isso. E alguém me diz, não é um bem, mas eu voluntariamente quero fazer isso. E alguém diz, isso não será um bem, mas eu voluntariamente faço. E é a voluntariedade que vai gerar a prova. Foi voluntária a minha escolha e também será necessária a consequência dos meus atos. Obviamente que os espíritos têm para conosco atenuantes, porque nós não suportaríamos a consequência dos nossos atos de uma única encarnação. Nem teríamos estrutura, porque se tivéssemos, não estaríamos no sofrimento. Então, à medida que o espírito angaria valores, ele tem uma estrutura de suportar a consequência dos seus atos, se redimir perante a lei, ter resignação das provas recebidas e estar pacificado na sua consciência. Como as nossas ações voluntárias, a sua grande maioria, não foram nesta direção, nós não teríamos suporte para as dores que criamos para nós mesmos. E por isso a misericórdia divina, ela vai dando atenuantes e vai nos oferecendo situações proporcionais ao nosso equilíbrio. Olha que misericordioso, eu não recebo um fardo além da minha possibilidade. Por isso que todas as reencarnações são passíveis de sucesso absoluto. Essa é a pauta reencarnatória que trouxemos. Porque nós não vamos receber uma dor acima da nossa estrutura moral. Porque isso é a caridade dos espíritos superiores para conosco. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as características de hoje nos constrange a reviver e a revisar. Mas se eu não me conheço, como eu poderei identificar isto que nós estamos falando? Ficarão informações intelectuais, que saberemos até repassar para os nossos melhores amigos, mas não saberemos quanto a nós mesmos. E o Evangelho de Jesus é estimulado em nós para que nós possamos nos perceber. E para a gente se perceber, nós precisamos vencer a vaidade e orgulho no grau muito superlativo que ainda trazemos, que nos impede e nos dá uma cegueira. E essa visita íntima que precisamos fazer nos recônditos da nossa alma, ela é absolutamente necessária para eu entender a lei divina se processando em mim, como a lei divina se passa em mim. Não é? Então, quais são os pontos que voluntariamente eu ainda escolho, sabendo que não é um bem para mim, mas eu quero, mas eu desejo? É nesse ponto onde está a nossa vulnerabilidade, a nossa predisposição a reincidir. E é nisso que nós temos que investir num processo saneador profundo, voluntariamente, conscientemente. Dizermos basta, já estou suficientemente maduro, a minha encarnação já está se encaminhando para o término, porque pode ser amanhã para qualquer um de nós. E eu ainda não me senti
suficientemente pronto para fazer a escolha que eu vim fazer. Nós estamos falando a um grupo de amigos que são trabalhadores espíritas cristãos. E isto é uma chancela para o mundo espiritual bastante diferenciada. É de grande seriedade para nós sermos espíritas cristãos nesse momento em que a humanidade se convulsiona. Que diz Emmanuel que a humanidade estertora nos pavores do materialismo. E isso interfere nas nossas uniões domésticas, porque nós carreamos no mundo aquilo que vivemos no mundo. Então, começa a dizer assim Emmanuel: o esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. Todo o tratado de relacionamento humano à luz da doutrina de Jesus nos mostra que ninguém sofre por vitimização. Que este esposo arbitrário e rude hoje foi alguém que eu escarneci, que eu acentuei, que eu incrementei a agressividade que hoje ele apresenta. Porque é minha escolha. Nós temos responsabilidade no que provocamos nas pessoas. Quais os estímulos que partem de nós que fere de tal forma o sentimento alheio que quando recebemos a fúria da agressividade ou da rudeza de alguém, aventemos a possibilidade de sentir que nós podemos ter sido o instrumento para que aquela pessoa chegasse nesse estado de agressividade e rudeza. Nós vamos desmembrar essa lição em várias vezes, porque gostaríamos de mergulhar mais o pensamento para que nós levássemos para refletir quanto a nós mesmos. Então, para hoje, identifique no seu ambiente doméstico, familiar, o que você provoca, o que você recebe, quais são as tendências que estão muito evidenciadas e dizer que isto são escolhas. Continuar assim são escolhas. Porque quando chegam as consequências, nós ficamos muito depauperados e pensamos que vamos até sucumbir. Então, que nós possamos ter muita vigilância no nosso pensamento. Amigos, nenhum tema do Evangelho é simples, né? Todos os temas, eles tocam na nossa intimidade com muita profundidade. E o Evangelho é como Jesus mesmo colocou, como uma espada, né? Que muitas vezes vem mais nos desacomodar do que simplesmente trazer, entre milhões de aspas, consolações. Porque a gente sabe que a verdadeira consolação é o conhecimento, né? Então, esse tema, ele não é fácil da gente abordar. Porque para que haja um profundo entendimento, nós vamos precisar compreender que as provas, de uma maneira geral, elas vêm desalojar as nossas imperfeições sobre aquele aspecto. É para isso que existem as provas. E essa prova das uniões provacionais,
quando nós olhamos para a nossa existência e nós falamos, não, essa é a minha prova. Porque para muitos aqui não é essa a prova. E para outros, essa é a prova. E quando nós chegamos à conclusão, a minha prova é a união de provas. É a união com alguém. Então é o gênero de prova. Se eu não vencer esse gênero de prova, agora, qual vai ser a minha prova da próxima? Será que eu vou precisar pedir para um espírito se manifestar para me contar? Penso que não. Pensamos que o gênero de prova de hoje é possível que ela tenha sido o gênero de prova da anterior, da anterior, da anterior, e assim para trás, muitas vezes anteriormente. Porque enquanto a gente não vence em um gênero de prova, a gente não passa para outra. Porque geralmente as nossas imperfeições não percebidas, não admitidas, elas estabelecem novas provas para o futuro. Porque é a consequência dos nossos atos. Então, se o meu gênero de prova nesta existência é a união conjugal, só tem um jeito de eu me livrar disso. Só tem um jeito: superar a prova. E quando a gente fala que isso é um tema complexo, é comum quando existe homicídio, quando um casal se desentende e há morte, é comum as pessoas colocarem em outdoor, em movimentos, até que a morte os separe, interrogação. Quer dizer, a pessoa deveria ficar com aquela pessoa até que a morte os separe? Aí a gente pergunta, mas a morte separou? A morte separou? Então, nós não estamos aqui de maneira nenhuma incentivando que as pessoas estejam umas com as outras até correr o risco de morte e complicar muito mais. Não é isso que nós estamos falando, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos falando. Mas o que nós estamos dizendo é que, a não ser em casos extremados, a não ser em casos extremados, onde realmente a violência vai conduzir a uma situação muito pior, é melhor deixarmos para um outro momento. Não vou nem dizer para outra vida, para outra existência, mas mais para frente um pouco. Tirando isso, amigos, é melhor para nós superarmos a prova. É melhor. Com certeza. Com certeza. Porque, veja bem, é possível que nós tenhamos, ao longo de múltiplas existências, nos comprometido com muitas pessoas. Muitas. Não foi uma só. Porque a gente ainda não conhece a fidelidade. A grande maioria da humanidade não conhece esse valor. Então, vamos dizer que um espírito nessa existência passe pela prova e vença a prova. Vamos dizer que seja um homem. Então, as 458 mulheres que estão aguardando o ajuste, vai ter ainda 485 provas para esse homem? Não, provavelmente não. Porque a prova
é para que o espírito ajuste os seus delitos íntimos e interrompa uma forma de ser que estabelece a prova. E essas 400 e tantas mulheres, vão vir como irmãs, como filhas. Em outras circunstâncias, serão auxiliadas, mas não no gênero de prova, porque o espírito já se superou. Isso é extremamente consolador. Isso é muito consolador, porque eu resolvi em mim uma questão milenar. Sejamos homens ou mulheres, estejamos nessa condição ou naquela, não importa. O mais importante é, eu vou interromper de maneira definitiva esse gênero de prova. Ou eu vou arrastar esse gênero de prova para algumas reencarnações ainda pela frente. 10, 20, 30, 50. Porque enquanto nós ficamos voluntariamente no mesmo gênero de prova, não construímos o degrau evolutivo. A gente avança em outros setores, em outras áreas e tal, só não vai fazer o que veio fazer consigo, que é o que a gente tem dito. Vai ser bom filho, vai ser bom profissional, vai ser, mas na próxima o gênero de prova é o mesmo. Então, a mudança é íntima. Eu vou ficar com você até o fim, porque desta vez eu vou aproveitar integralmente esse instrumento. E vou arrancar de mim o que me predispõe a viver, entre milhões de aspas, eternamente essa prova. Porque nenhuma prova é eterna, né, gente? É só força de expressão. Então, o que os nossos amigos espirituais têm dito? Há espíritos que há 30 reencarnações entre nós. Porque nós estamos falando para quem? Para nós. Que há 30 reencarnações tem esse gênero de prova. Agora imagina. Imagina isso, gente. 30 reencarnações. Com detalhe, na próxima vai ser a mesma. Simples. Não enjoa. Gente, a gente não enjoa. Como é que é? A gente não enjoa dessa loucura. É como a lição que nós falamos ontem, lá no barco. Até quando isso não vai nos enojar? Enojo da gente mesmo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos interromper esse ciclo. Agora é com você até o fim, para que eu me transforme. Não estou para te mudar, queridinho ou queridinha. Não estou para te mudar. Você pode ficar no seu degrau, mas eu quero subir. E você é o meu instrumento. E dessa vez eu vou aproveitar. O que a gente pensa? Gente, não é brincadeira.
A gente fala de uma forma meio jocosa, né? Assim, é só para tentar causar um impacto. Mas é a nossa realidade. E o que é pior? Parece que não é tudo ruim, não é tão ruim o que a gente falou. O que é pior? Tem coisa pior que isso? Tem coisa pior que isso. Amigos, os espíritos nos dizem que há irmãos nossos que vieram de orbes mais felizes e decaíram para orbes como o nosso, de provas e expiações, com o mesmo gênero de prova. Lá em Capela, a prova era essa. 70 reencarnação, a prova ainda é essa. O que há conosco? Vamos, né? Vamos pensar. Então, a lição que eu trouxe hoje fica para amanhã. Eu só quis dar uma palhinha no que a Célia falou. Porque esse assunto, ele é muito grave. É muito, muito grave. E o pior é que quem está nesse gênero de prova, mais de 30 reencarnações, continua insistindo que é o outro. Que é o outro que não corresponde ao nível de sexualidade adequado, desejado, é o outro que não é honesto o suficiente, é o outro que não colabora com isso, é o outro. Então, na próxima, qual que é o gênero de prova? O mesmo. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de sermos amparados pelo seu amor, de compreendermos de maneira definitiva o espírito que somos, Senhor, as nossas dificuldades. Rogamos, Senhor, que nós possamos ser doravante, a partir desta existência, espíritos não mais encalhados nas dificuldades milenares. Rogamos, Senhor, o seu amparo, a sua misericórdia, para que nós possamos nos sustentar uns aos outros, vencendo a nós mesmos. Que nesta hora tão importante das nossas vidas, possamos nos conscientizar do que viemos fazer na Terra, e quando o nosso tempo soar e retornarmos ao mundo espiritual, que possamos deixar nos nossos despojos as imperfeições que trouxemos e alçarmos liberdade maior, pelo bem praticado e suportado ante as dificuldades. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa buscar nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa,
E com isso, Senhor, ampará-los, socorrê-los nas suas necessidades mais íntimas. Que eles possam se fortalecer e prosseguirem no caminho do bem. E nós outros, Senhor, que nos encontramos na terra do cruzeiro, para onde o Senhor transportou a árvore do Evangelho, que nós possamos exemplificar o que temos aprendido e nos tornarmos fiéis servidores do seu amor, cumprindo as nossas mínimas tarefas. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.